Vamos dar uma olhada nesse vídeo agora, depois a gente conversa um pouquinho. Sem a floresta, passa fome, doente, falta de comida. Então, são dois: a saúde e a cuidar da floresta. Para cuidar da floresta, nós precisamos cuidar dos povos indígenas, que são os verdadeiros guardiões da floresta. Eles estão espalhados em mais de 600 terras ao longo de toda a Amazônia e compreendem cerca de 21% dessa Amazônia. São mais de 400 mil índios, mais de 150 línguas, culturas e costumes diferentes. Aqui, vocês estão vendo nesse mapa, vê bem, essas terras cercadas de amarelo são áreas protegidas, são terras indígenas. Aonde tem o indígena, tem a floresta. Aqui fica bem óbvio. Essa parte mais escura é onde é terra indígena, do lado é terra de branco. Para preservar essa floresta, esses povos precisam continuar lá. Quando os indígenas saem da floresta, a floresta cai, a floresta desaparece. Tudo começa em 2002, no Pico da Neblina, durante uma caminhada com um grupo de amigos, que nós já fazíamos caminhadas pela América Latina toda, até pelo mundo todo. Mas essa caminhada era diferente, era a caminhada para o Pico da Neblina, que é uma montanha na fronteira com a Venezuela, onde moram os Yanomamis, que é um povo que eu, muito jovem, minha avó me deu um livro com 15 anos, sobre a cultura desse povo, como ele era. Então, na subida, foi muito interessante, porque nós chegamos até o pico, na descida paramos numa aldeia chamada Maturacá. Maturacá é uma aldeia Yanomami, lá, olhando, a gente viu, puxa vida, olha quanta catarata em gente tão jovem, hérnias, dificuldade para carregar. O povo era feliz, satisfeito, mas tinha doenças que não dava. Falava com a enfermeira, mas por que você não referencia essas pessoas? E ela falou, não tem para quem referenciar. Então, após conversar um pouco, a maioria desses amigos eram médicos, após conversar um pouco, falamos para os caciques, olha, nós vamos voltar aqui e trazer médico para tentar ajudar vocês para cuidar disso. Descendo do Pico da Neblina, descendo de Maturacá, foram mais de 7 dias de barco até chegar em Manaus. Como vocês estão vendo, não é um caminho mais fácil do planeta. E ali começamos, então, as reflexões sobre como cuidar dos guardiões da floresta, o que fazer para ajudá-los. Vamos levar eles para um hospital na cidade ou vamos trazer o hospital para a floresta? E a conclusão mais óbvia foi, como eles são os guardiões da floresta, vamos levar o hospital até a floresta. Foi quando tudo começou, em 2003, então, teve a primeira expedição, foram só 4 médicos, 100 quilos de equipamento. Esse foi o primeiro centro cirúrgico, está vendo? Na verdade, nós fizemos 2 expedições em pequenos hospitais, mas as condições não eram muito boas. Eu sou médico ortopedista, eu faço prótese de quadril e de joelho. Então, os cuidados com infecção são muito grandes. E dentro desses pequenos hospitais, era uma coisa que não estava nos agradando muito. Então, começamos a inventar esse centro cirúrgico móvel, que a partir de 2005 foi se aprimorando cada vez mais, até que hoje, 41 expedições depois, com 15 toneladas de equipamento, isso é o centro cirúrgico, ele é super moderno, ele tem as mesmas qualidades de um grande hospital aqui em São Paulo. Como vocês estão vendo, olha, isso é um complexo hospitalar. Aqui você tem o centro cirúrgico, as clínicas, o pré e o pós-operatório. Isso é um campo de futebol. No meio da Amazônia, no meio de uma aldeia, dentro desse campo de futebol, que a gente criou tudo isso. Estão vendo aqui, está vendo de lado, dá para ver bem. Parece um meio lunar, né? Os índios também acham isso. Porque a temperatura é 18 graus, eles não estão acostumados. O mais frio que fica na Amazônia é 25, 27 graus. Todo mundo de azul, com máscara, com gorro. Eles ficam realmente assustados, mas nós sempre temos tradutores juntos, porque a maioria não fala português. Para que o inferno dessas pessoas fique menos quente. Ninguém vai a um hospital porque gosta, vai porque precisa.
Esses indivíduos, sem conseguir enxergar e sem conseguir carregar peso na floresta, a vida fica muito complicada. 13 anos depois, só 13 anos depois, é que nós conseguimos voltar em Maturacá. Foram mais de 30 expedições no meio do caminho. Maturacá é um local muito afastado. A logística é muito complicada para ir para lá. Então, durante esse tempo, logo que a gente voltou para Maturacá, eu tinha um apelido lá de mentiroso, porque eu tinha prometido que eu ia voltar, e eles escutavam que nós tínhamos perambulado por toda a Amazônia, fazendo expedições em todo canto, e para lá a gente não voltava. Até que voltamos e eles aceitaram aquilo muito bem e pararam de me chamar de mentiroso. Junto a essas populações indígenas, nós aprendemos muita coisa. Nós achávamos que íamos só ajudá-los e a gente terminou aprendendo muito. Uma das experiências foi também nos Yanomamis, foi essa caçada coletiva. O que foi que aconteceu? Quando nós tomamos a decisão de fazer a expedição no Surucucu, que é no Planalto, no meio das montanhas, entre a fronteira com o Brasil e Venezuela, de novo, eram diversos povos, e o povo do Surucucu era um povo feiticeiro, guerreiro, mal-humorado, que vivia brigando com todo mundo. Então, os antropólogos, porque nós sempre vamos junto com os antropólogos é que nos orientam para onde nós vamos, como nos comportar, como agir junto a essas pessoas. Porque eles têm um modo de vida completamente diferente. Você pode ser sem educação, sem saber que está sendo sem educação. E essa expedição, pusemos uns 4, 5 antropólogos, uns 4, 5 alojamentos, onde essas pessoas ficavam, e foi tudo correndo muito bem. Até que, por volta do 4º, 5º dia, começou uma barulhada, uma gritaria, a gente não sabia o que era, com medo ainda dessas brigas e ter um pau comer mesmo. Então, começou essa correria, gente saindo com arco e flecha, gente saindo com terçado, com facão, com tacape, saindo tudo correndo, eu não sabia o que era aquilo, parecia uma bagunça, mas não era, na verdade. Era uma caçada coletiva que eles foram fazendo juntos. Mesmo os povos inimigos, que não brigaram por causa da saúde, era uma caçada para porco do mato. Então, eles todos juntos foram gritando, e uns se ajudando os outros, e cercaram esses porcos do mato, e todos, onde eles foram mortos e divididos entre todos. Então, mostrando que na fome, na comida melhor, e na saúde, as pessoas são solidárias. E foi isso que a gente aprendeu com os indígenas, que eles são solidários, sabem trabalhar no coletivo e são generosos. A segunda é, quem caça não come. Muito estranho, né? No povo do Xinani, que é um povo de recente contato, o caçador e o pescador não comem o que caçam e o que pescam. Nunca. Então a gente fica pensando, mas e daí? Como é que ele vai fazer se ele não pode comer o que ele caça e o que ele pesca? Qual é a solução para isso? A solução é uma só. Dividir conhecimento, ensinar o seu próximo a caçar e a pescar, para que todos tenham esse conhecimento. Então são coisas um pouco difíceis para nós brancos de entender, mas são muito legais. Uma coisa que a gente vai aprendendo. Com isso, nós fomos aprendendo não só a ser solidários com os indígenas na floresta, mas entre nós mesmos, expedicionários mesmos, dividindo comida, dividindo conforto, deixando o banheiro mais limpo, esperando o próximo, sempre ajudando o próximo o tempo todo. A terceira história é compartilhar comida. Quando eles fazem uma festa, eles sentam num círculo e trazem comidas. São os presentes que eles dão uns para os outros. Eles não têm matéria, têm a comida. Então, traz a banana, traz a melancia, traz o coco, traz a mandioca e dividem isso. Uma das aldeias próximas que participou dessa festa tinha uma colheita muito pequena. Então, estavam passando fome nessa área. Então, na festa, tinha lá o montinho dele, ele trouxe pouco, e os outros trouxeram bastante. Quando chegou na hora de dividir, todos decidiram que eles iam primeiro pegar a desse que trouxe pouquinho. Vieram todos juntos, dividiram aquela comida em pedacinho, todos dividiram. Todo mundo pegou um pedaço daquilo, por menor que fosse. Já, quando começaram a ter a comida para os outros, a comida dos outros indígenas, que tinha bastante, todos pegavam bem pouquinho
e deixavam para esse indivíduo que estava com fome um monte de comida para ele poder levar para a sua aldeia. Isso tudo para que eles não ficassem envergonhados de ter pego comida de quem ele não tinha dado. Então você vê que devagarzinho eles vão tripudiando em cima da gente, ensinando muita coisa para nós, né? Essa senhora é uma xamã Suruahá, é outro povo isolado. Ela já estava cega há anos. Ela foi operada de catarata. Catarata é o nosso carro-chefe. É a cirurgia, para mim, a mais espetacular que tem. Os meninos que a gente leva, que não são meninos, na verdade, que são cirurgiões muito de mais idade e que sabem fazer, fazem uma catarata em 20 minutos, 15 minutos, alguma coisa parecida com isso, e as pessoas voltam a enxergar. Essa senhora falou, vocês devolveram a minha vida. Foram 41 expedições, 50 mil atendimentos e 8 mil cirurgias. 500 mil. Foram 500 mil quilômetros quadrados de floresta protegida, uma área do tamanho da França. E esse é o nosso lema: solidariedade não é uma questão de altruísmo, e sim de sobrevivência. A Amazônia, gente, é o pulmão do mundo. Nós temos que cuidar dele. Por isso que o nosso lema é cuidando da vida, preservando a floresta. Muito obrigado.